prazer recebê-los. Nós vamos ter um dia bastante intenso. Vamos contextualizar o que nós realizaremos durante o dia. Tudo que for dito aqui tem a ver com o que vai ser falado, com as nossas preocupações. Vamos considerar que se todos os fatores estejam em perfeita ordem na implantação de uma lavoura, eu tenho um melhor ambiente, tenho uma ótima genética transformada em mudas de qualidade, que nem sempre é assim, né? E eu tenho todas as condições necessárias para se fazer uma ótima produção. E com tudo muito bem acomodado dentro desse solo. Antes de tudo dizer que nós temos uma série de colegas, produtores, consultores, nós temos várias formas de chegarmos a ótimas produtividades, cada uma a sua moda, a sua forma, mas todos com o mesmo intuito de cada vez produzirmos mais, sermos mais rentáveis. Porém, imagine que, estando nessa melhor situação, eu posso ainda melhorar. É um pouco do que nós queremos trazer aqui. Nós podemos sim alocar recursos, tecnologias, técnicas para que possamos ser cada vez melhores. Isso aqui é um exemplo de trabalhos em vasos e nós separamos umas raízes muito boas, porém raízes ainda muito melhores. Se você olha para uma lavoura dessa, se tudo der certo, a gente imagina que serão ali 40, 50 sacos por hectare. Mas imagina, se eu puder ativar ainda mais essas raízes, seja com hormônios sintéticos, com biológicos associados, ascofilo, por exemplo, ou algum carbono, alguma fonte, eu posso melhorar. Lógico, para a gente que é entendedor sabe que existe diferença entre isso daqui. É uma das coisas que a gente gostaria de mostrar para vocês. E esse poderio entregue a esse solo, ele se perde ao longo dos anos. Ele se perde, lógico, o solo está voltando à sua condição natural. E aí nós temos, olha só, isso aqui são resultados de análise de solo do 1º ao 5º ano pós-implantação de uma lavoura. O que eu tenho? Mesmo fazendo as atuações e falagens necessárias ou qualquer outra aplicação, eu tenho sim um declínio daquele pH lá do início da minha implantação. É uma condição natural. A mesma coisa com a saturação, não vamos nos ater aos números, mas a evolução do gráfico, a mesma coisa com cálcio e magnésio, a mesma coisa com fósforo. Isso porque, como eu falei, é uma queda de braço, é um cabo de guerra, o solo voltando à sua condição original depois de milhões de anos para se formar. E ainda, com tudo isso, nós temos lavouras produzindo cada vez mais dentro de problemas climáticos que o André daqui a pouco vai retratar muito bem. E aí, nós não estamos sendo competentes para conseguirmos levar à frente produtividades muito altas nas nossas lavouras. Nós conseguimos elevar a produtividade, nós conseguimos reduzir a venalidade, mas mesmo assim, nos anos de alta, que aconteceu, ou que acontecerá certamente no próximo ano com muitas propriedades, vem acontecer. Isso pode acontecer numa lavoura que, se nós extrapolarmos, dá mais de 100 sacos, é aceitável. Às vezes a gente aceita, mas não deveria. E nós temos que ser melhor que isso. Lógico que são situações extremas. E da mesma forma que a gente fala que vamos tentar intervir no desenvolvimento das raízes, naquele condicionamento do solo, na manutenção dele ao longo dos anos, nós sabemos também que nós podemos melhorar no pegamento da florada. Isso vai ser mostrado hoje. Sabe-se isso? Lógico que se sabe. Mas vamos tentar trazer números. A ideia é que vocês saiam daqui com a percepção de que podem fazer um pouco melhor. Nós podemos melhorar no enchimento de grãos e podemos melhorar também nas nossas colheitas. Os usos de maturadores, que já foi um tabu enorme, ele deve ser cada vez mais aprimorado, né? Seja para a gente acelerar a maturação, seja para equalizar, seja o que for. Eu falo que a obrigação é instalarmos lavouras em uma ótima condição, mas o grande desafio é mantermos aquela base que foi feita na formação. Isso daqui são
os rendimentos e as rendas. Deixa eu voltar. São os rendimentos e as rendas dos últimos 4 anos. O que houve em 2022, 23, 24, 25 com rendas e rendimentos. Para quem se lembra, 2022 foi uma renda muito ruim, muito semelhante a de agora, 43, 44. Tivemos situações onde a renda que a ideal seria em torno de 50% chegou a 37, 38. E 2023 foi o melhor dos mundos. Precisamos ali de 490 litros para dar uma saca de café e 49% de renda. Dentro de uma produtividade maravilhosa, não poderia ser melhor que isso. O André vai contextualizar isso aqui bastante. E voltando, vamos para a colheita, vamos para as dificuldades. Isso. Aí se fala tanto em irrigação. Esse aqui é um trabalho extraordinário que a C3 está conduzindo. Já estamos no 3º ano. Instalamos irrigação em uma propriedade que não havia irrigação. Tem uma série de tratamentos. E a produtividade dos tratamentos irrigados, isso aí é mais do que normal falar, ela é bem acima da área não irrigada. É uma propriedade excelente. Ela está com aproximadamente 53 sacos por hectare nesses últimos anos. Mas na hora que a gente coloca irrigação, que se sabe muito bem, lavouras mais novas respondem mais ainda a esse sistema. Significa que nós temos que irrigar, não é isso que eu estou dizendo. Nós temos resultados extraordinários em lavouras de sequeiro. Mas vamos falar de clima, é importante que a gente coloque essas informações. E tudo que a gente faz, pensando no solo, pensando naquelas raízes, pensando em manter o sistema como ele veio desde o início, no pegamento da forada, no enchimento de grãos, muitas vezes pode se perder por pequenas coisas. Na minha cidade fala-se muito no santo em pernas de barros, se perde, às vezes uma desfolha pode trazer uma perda enorme. E a gente quer mostrar um pouco disso também. Não vamos falar de pragas e doenças, mas vamos mostrar que em determinadas situações, como essa daqui, quando eu vou controlar um bicho mineiro a 8% de infestação, tudo já se perdeu. Nós temos um trabalho aqui que foram utilizados 6 inseticidas, os melhores que nós temos no mercado, e todos eles se comportaram da mesma forma. É isso aqui que eu estou mostrando, Todos se comportaram com 8% de ataque, 15 dias após a aplicação de qualquer um desses, todos evoluíram como a testemunha. Isso aí nos remete às condições das propriedades, mas principalmente ao nosso conhecimento, não só de desempenho da praga, mas também do que usar no momento certo. E, permeando tudo isso, há muito tempo estamos falando exaustivamente sobre melhoria de microbiota de solo e tudo que envolve esse mundo nosso, tão novo para nós aí, dos bioinsumos. Mas isso aqui foi uma coisa simples que rendeu a C3 por 4 anos, uma parceria com uma empresa, por algo simples que fizemos. Coletamos diferentes tipos de solo, 0 a 10 centímetros, 10 a 20 e aquela munha que fica no centro da rua. Para a surpresa da empresa que trabalhava com esses bacilos, a multiplicação foi 600% acima do esperado. Nós estávamos aqui não falando de um produto, nós estávamos falando de manejo. E nós vamos falar um pouco sobre isso. E finalizando, para deixar claro o que a C3 quer deixar. A C3 quer deixar que a gente dá a sua contribuição, como cada um de nós que está aqui, todos nós. Eu não posso nem citar nomes aqui, cada um tem uma história maravilhosa. E a gente quer da mesma forma, a nossa forma, contribuir com a cafeicultura. A gente quer que vocês entendam que, quando ouvirem C3, entendam que tem sim ali um trabalho muito organizado, cadenciado, com profissionais extremamente competentes e com o compromisso de realmente entregarmos à cafeicultura melhores oportunidades. Para que todos levem isso aqui para casa, nós pegamos e separamos sempre áreas melhores nos talhões onde nós realizamos as experimentações. E, em média, as áreas experimentais, as plantas experimentais produzem 11% acima daquele talhão. Isso aí virou uma máxima, a gente quase que vê isso naturalmente. Nunca, aconteceu raríssimas vezes, não vou dizer que nunca,
o talhão produzir mais do que aquelas parcelas que nós avaliamos. Mas isso aqui já começa lá, essa perda nessa produtividade já começa na negligência ou nos erros lá na implantação de uma lavoura, seja no estande, seja no material genético, na muda, na condução e por aí vai. Então é importante nós levarmos essa ideia que sim, agora tanta gente plantando, a gente pode sim sempre fazer um pouco melhor. Não poderia deixar de finalizar com um gráfico, tem um stand aqui do Projeto do Campo, trabalho com isso há anos e fica muito claro o efeito do incremento produtivo na diluição dos custos de produção. As propriedades menos produtivas, 21 sacos abaixo, depois uma outra estratificação, 21 a 35, 35 a 47 e acima de 47 sacos por hectare. Acima de 47 sacos por hectare, gastamos R$23 mil, contra aquelas medianas com R$21 mil. Porém, o custo da saca fica menor. Nós ganhamos mais com isso. O que a gente quer deixar com essa informação? Temos que aumentar os custos, não é isso, mas temos sim que tentar embarcar a tecnologia, melhorarmos as técnicas. Não significa simplesmente comprar mais, talvez substituir, mas a gente pode sim evoluir na adoção de tecnologia e técnicas, e muitas vezes significa gastar um pouco mais, mas isso traz retorno para a propriedade. Vamos tentar entregar o máximo de informação aqui hoje possível, né? As melhores dos professores e entre as apresentações, algumas falas da C3. Eu acho que é isso. É isso. Os palestrantes estão aqui. Primeiro vai falar o Dr. Cláudio Pagotto, depois o Douglas Guelfi, à tarde o Inobert e o professor Mazzaferro, falando sobre tudo isso, sobre planta, sobre clima, sobre raiz, sobre o que a gente pode, onde que a gente pode talvez avançar. Eu vou passar para o André e ele vai, a gente fez uma coisa muito legal, ele vai contextualizar o clima, não só daqui da propriedade, mas como também de toda a região do Cerrado Mineiro. E logo o André terminando, a gente começa aí na nossa bateria de apresentações. Alguma coisa? Legal.